Como é que funciona o tráfico internacional de drogas em Moçambique? De onde é que vem a droga que entra em Moçambique? Como é que se processa o tráfico no país e para onde é que vai a droga? Só em fevereiro deste ano, as autoridades apreenderam cerca de 472 quilos de heroína numa praia do distrito da ilha de Moçambique, na província de Nampula, no norte do país. Também houve a apreensão de 9 casas, 27 viaturas de luxo na província de Maputo, que se presume que tenham sido adquiridas através de esquemas de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Quão grave é o problema do tráfico de drogas em Moçambique? É o que vamos explicar aqui. O facto de Moçambique ser citado como um ponto de passagem do narcotráfico não é um fenômeno recente. Mas a detenção em Maputo em 2020 de Gilberto Aparecido dos Santos, mais conhecido por Fuminho, ligado ao primeiro comando da capital, PCC, uma das grandes facções de tráfico de drogas no Brasil, voltou a fazer soar os alarmes. AX, heroína, cocaína e metanfetamina estão no topo das drogas que mais transitam por Moçambique, com destino à África do Sul e depois para a Europa. De acordo com a Iniciativa Global contra o Crime Organizado, a principal rede de entrada de drogas em Moçambique está ligada à máfia paquistanesa, que introduz principalmente haxixe e heroína vindos do Afeganistão. A droga é transportada por navios em contentores até aos portos de Mombasa, no Quênia, e Zanzibar, na Tanzânia, 2 países que ficam no extremo norte de Moçambique. De lá, a droga segue para Moçambique, principalmente por via marítima, entrando pelos portos de Pemba, Mocimboa da Praia e Palma, na província nortenha de Cabo Delgado. Outros pontos de entrada são Angoche, Mussuril, Ilha de Moçambique, Moma e Nacala, na província de Nampula, ainda no norte de Moçambique. Macuzi e Quilimane, localizados na província da Zambésia, e o Porto da Beira, em Sofala, no centro do país. Vários estudos referem que, nestas áreas, a droga é reempacotada em pequenas quantidades e depois segue via terrestre aos mercados sul-africanos e depois exportada para a Europa. O editor do jornal Ikweli, editado em Nampula, Aunício da Silva, diz que em cada um destes portos moçambicanos há um tipo específico de drogas que por ali transita. Em Angoche, por exemplo, sempre ocorreu haxixe por essa região. Mas mais para norte, que é Mocimboa, que é Palma, Pemba, Nacala, era mais a questão da cocaína. Então, quando o Estado começa a tornar-se mais presente institucionalmente em Mocimboa da Praia, em Palma, e por via disso em Pemba, por conta da pesquisa dos Estados Bonetos, os traficantes começaram a descer para Nampula e para Zambésia. Então, começou a entrar muita cocaína e outro tipo de drogas, metanfetamina, por via de Nacala, por via de Mussuril e também Angoche. O porto de Nacala é o terceiro mais importante em Moçambique e será também um dos caminhos mais usados pelos traficantes, alegadamente com o envolvimento de alguma elite local, diz o jornalista investigativo Luís Nhachote, que há vários anos estuda este fenômeno. E, aliás, para quem olha para a economia local, doméstica, espanta-se pelo fato de pequenos grupos comerciais no norte, sobretudo em Nacala, Nampula, tenham fortunas enormes que não se justificam ao nível das dinâmicas econômicas de quem está a vender geleiras e congeladores e está a conduzir um Lamborghini e um Ferrari. Em fevereiro deste ano, a polícia apreendeu 472 quilos de heroína numa praia do distrito da ilha de Moçambique. Foi 3 vezes mais daquilo que foi apreendido no ano de 2020. A droga estava a ser baldeada de uma pequena embarcação para uma viatura. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, diz que a droga pertencia a um cidadão que se encontra preso, acusado de tráfico internacional de drogas. Segundo a porta-voz do SERNIC em Nampula, Enina Tsinini, esse cidadão continuava a comandar o tráfico a partir da cadeia.
Porque ele é portador de várias embarcações em que facilitam o tráfico da mesma. Nos rastreios que nós fomos fazendo, foi possível fazer a interseção de algumas chamadas, tanto dele, estando no sistema penitenciário, bem como do seu gerente e seu irmão, em que ele dava ordens para poder continuar com as atividades, bem como a entrega da mercadoria ao respectivo dono. Para o jornalista Aunício da Silva, estas apreensões de drogas são ainda um pequeno grau de areia no panorama geral do narcotráfico em Moçambique. Normalmente, quando se apreende uma certa quantidade de droga, é porque uma outra maior também já passou. E nunca serão revelados quem estejam por detrás disso. O jornalista investigativo Lázaro Mabunda também considera que, no que diz respeito ao tráfico de drogas, ainda há muitas coisas que se varrem por debaixo do tapete. Moçambique é um lugar preferencial, é um lugar onde ainda os traficantes de drogas encontram acolhimentos, encontram um pouco de tranquilidade, um pouco de proteção. Um estudo do Instituto de Estudos de Segurança de África sobre o crime organizado aponta duas principais redes de tráfico de drogas que operam em Moçambique. A primeira está presente no país desde 1992 e será responsável pelo tráfico de cocaína envolvendo cidadãos colombianos, chilenos e espanhóis, entre outros. A segunda rede opera no tráfico de haxixe, heroína e madrax e será comandada pela máfia paquistanesa, incluindo alguns moçambicanos. Outros estudos denunciam a possibilidade de existência de uma terceira rede, comandada por traficantes nigerianos, supostamente com fortes ligações a poderes políticos nacionais. O jornalista Lázaro Mabunda diz que há linhas de contacto entre os traficantes e alguns setores do Estado moçambicano. São negócios, na verdade, que não envolvem pessoas quaisquer. Envolvem figuras renomadas que controlam o próprio Estado moçambicano, que é mais fácil de alertar em caso de um perigo. Aunício da Silva concorda e aponta alguns fatores que facilitariam esta ligação. A fragilidade institucional e a corrupção fazem com que a fiscalização não seja das melhores. Quem devia fiscalizar é facilmente corrompível. Por um lado, pelo baixo salário que as pessoas ganham, por outro lado, pela ambição de fácil enriquecimento. A Procuradora-Geral da República de Moçambique, Beatriz Bushili, referiu no ano passado que a corrupção continua a ser um dos grandes entraves no combate ao crime organizado e transnacional em Moçambique. Mas não há dados oficiais concretos e processos com evidências sobre a alegada ligação entre traficantes e poderes políticos nacionais. Mas há outros fatores que facilitarão a entrada de narcotraficantes ao país, diz o jornalista Luís Nhachote. Pelo fato de Moçambique ser um país que tem uma costa longa e totalmente desprotegida. Essa extensão enorme de costa, desprotegida, com ausência quase total da presença do Estado e das suas forças de defesa e segurança, então somos um caminho muito fértil e muito acessível para que a droga continue a andar. No informe anual de 2022, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Bushili, disse que os narcotraficantes continuam a usar o país como trânsito de drogas pesadas para a Índia, China e Estados Unidos. Bushili disse que só em 2021 foram instaurados cerca de 700 processos crimes contra vários cidadãos nacionais e estrangeiros acusados de tráfico e consumo de drogas. Lázaro Mabunda desconfia que estes processos têm a ver com a pressão internacional para estancar o tráfico internacional de drogas. O negócio tornou-se bastante exposto e há um aperto bastante cerrado e forte a nível internacional dos corredores de tráfico de droga. Então, quando isso acontece, obriga que a elite política ou abandona o negócio e começa a atuar contra os traficantes. Os especialistas são unânimes. Ainda há muito por fazer para estancar o tráfico de drogas em Moçambique.
O indivíduo que se encontra detido é um dos integrantes mais procurados no mundo da droga, que recebe as informações do tráfico das drogas pelo seu irmão, que se encontra preso na penitenciária regional da província. A última apreensão foi realizada no mês de fevereiro deste ano no distrito da Ilha de Moçambique, onde foi apreendida mais de 400 kg de heroína, metafetamina e outras drogas pesadas. O acusado, agora nas celas do Serviço de Investigação Criminal, recusa no envolvimento do tráfico da droga, mas assume a tentativa de suborno dos agentes do Cernic no valor de mais 300 mil meticais. Aí no meu carro não tinha nada. Tem que escutar aquilo que eu estou a dizer. Sim, então resume. Eu levei o meu carro, eu estava a pensar que vou buscar o trabalhador do meu irmão. Antes de chegar lá, comecei a me seguir os policiais atrás. Como eu não tenho carta, eu comecei a fugir. O carro entrou no tronco, eu saí ali a correr. Meu telefone caiu, a chave do carro caiu. Eu fui embora. Enquanto amanhece, comecei a ouvir isso que estão a me perguntar aqui. Que eu perguntei o que eu disse o quê? Disse que no carro tinha troca, mas eu no meu carro não tinha troca. Okay. Eu deixei sem troca. Okay. Aquele dinheiro? Aquele dinheiro é meu. Eu sou comerciante de sal, Quando me encontrou em casa, eu tentei me salvar, para pelo menos ele me deixar. Entretanto, Nina Tsinina apresentamos no princípio deste ano a apreensão de droga na ilha de Moçambique, em que também, por conseguinte, aprendemos também várias... Para além da droga, aprendemos viaturas e detivemos também alguns cidadãos. Mas todos eles citavam também que ainda faltava um dos indivíduos, que era o irmão do Chawale, já detido neste caso, que transportava a droga na minibase em que continha 472 kg. Nos trabalhos que nós fomos fazendo antes de ontem, culminou com a neutralização do mesmo na sua residência a partir de informações que nós tivemos. Na tentativa de se escapulir, o mesmo teria subornado os agentes do Cernic com valor de 368 mil meticais, que o mesmo foi apreendido e apresentado neste momento. Questionado em relação de encontrar o cabecilha desta quadrilha, que pratica diversos tráficos de droga nesta província, a porta-voz responde nos seguintes moldes. O mundo de tráfico de droga é vasto. Nós estamos a falar de um crime transnacional. Para a província de Nampula e o grupo de Chawale, apenas como receptor, nós podemos dizer sim e podemos dizer não. Se nos lembrarmos, nós quando noticiamos a primeira apreensão da droga, e fomos tendo informações que o próprio Chawale que dava ordens a partir da cadeia, informações que foram secundadas agora com a detenção do irmão, que as informações e as orientações todas ele recebia com seu irmão a partir de ligações mesmo estando no sistema de reclusão. Então, do mesmo jeito que ele vinha comandando, nós temos fé que ele pode voltar de novo a comandar. Há necessidade de reforçarmos o trabalho, tanto conosco, tanto como a cadeia, para podermos impedir para que o tráfico volte a correr, principalmente neste grupo. Na mesma operação, foi detido um jovem de 25 anos de idade, acusado de transporte de droga com recurso a aviões. A metafetamina, uma droga sintética e estimulante, cujos efeitos se manifestam no sistema nervoso. A droga era transportada neste autocarro de transportes de passageiros com destino a Maputo. Segundo a Polícia da República de Moçambique, o autocarro em que também seguiam passageiros transportou a droga em Namacura, distrito da província da Zambésia, e a sua apreensão ocorreu no distrito da Gorongosa, em Sofala. Foi feita a apreensão e detenção dos indivíduos. Estamos a falar de um dos responsáveis desta droga e ainda do motorista, incluindo o próprio ajudante da mesma viatura. O motorista e o cobrador dizem que não desconfiaram tratar-se de uma droga, visto que um dos proprietários da mesma seguia também no autocarro. Perguntei ao meu colega que isto aqui é o que? Ele perguntei ao ouvir ao dono. Ele disse que são sacos, é uma encomenda, não é de nada. Pronto, como estávamos com ele, continuamos a marcha. Eu procurei saber o que é a carga. Disse, não se preocupe, vocês vão comigo. Tá bem, começamos a meter os sacos nas gavetas, sem saber, na verdade, o que é que estamos a levar. Porque se soubéssemos o que estávamos a levar, não teríamos levado. Este jovem é o representante do proprietário da droga.
Ela afirma que também não sabia que as embalagens em sacos plásticos levavam a droga e explica que o seu amigo, que é o dono da mercadoria, esteve no autocarro e desceu minutos antes da polícia parar este transporte de passageiros. Eu também perguntei, não disse nada, porque como estava ensacado, não conseguimos ver. Agora, você, quando alguém te entrega algum produto, vai até Maputo e o dono desce, você não ia desconfiar e ficar, o que é que ele fez prosseguir? Não, eu não ia desconfiar, porque quem foi entregue é o cobrador. Por cada um dos 16 sacos de droga, o motorista e o cobrador receberiam 15.000 meticais. Enquanto estes 3 indivíduos permanecem detidos, a Polícia da República de Moçambique trabalha com vista a localizar o proprietário da droga, que está a monte. A investigação criminal no bairro de Inflen A tem estado em alerta nos últimos dias. Nesta residência, a polícia desmantelou uma fábrica de produção de droga camuflada como oficina e depósito de farinha de milho. No bairro, são poucas as pessoas que querem falar do assunto. O que a vizinhança não esperava é que por detrás daquela residência estaria instalada uma fabriqueta de drogas. Daquele local, o movimento que se podia perceber era que é casa de pessoas preservadas. Porque tu não passas dali e vês o portão aberto. De manhã, quando eu vou trabalhar, por exemplo, vejo um senhor a varrer ali no quintal e sempre pensei que estivesse a varrer um quintal normal de uma casa normal. Não havia nenhum rastro de desconfiança por parte dos residentes e nem das estruturas locais. Não havia desconfiança de que se podia, até porque se calhar as máquinas que usam lá dentro não provoquem assim tanto barulho, o produto também não seja assim tão tóxico, porque podíamos até desconfiar através do barulho, ou então porque temos outras várias indústrias, aqui temos indústrias de produção de arroz, indústrias de produção de bolachas, essas sim criam ruído, talvez pudéssemos confundir. Para as estruturas do bairro, a informação caiu que nem um balde de água fria. Fiquei muito admirado quando vi aquilo ali na notícia de antes de ontem. A dizer que ali foi descoberto que ali havia um fabrico de droga. Muitas das vezes que nós passamos dali, eu nunca desconfiei em nada. Aquela avenida 20, é a cor do saco que sai da Coca-Cola para a Patrícia. Não sabíamos que ali pode haver uma coisa dessa. Estamos admirados por ver aquilo ali acontecer hoje. Segundo o Sr. Simão, no bairro é recorrente ouvir queixas frequentes sobre jovens que consomem drogas. Sempre reclamamos porque estamos a ver jovens a fumarem aquilo, mas de onde é que eles compram essas drogas? Eu posso dizer, não sei nada, não sabemos de nada. Ainda reina um clima de medo por parte de alguns moradores aqui no bairro de Inflen A. O que pede mesmo os moradores é que a polícia e o Serviço de Investigação Criminal continue a apertar o cerco contra este tipo de quadrilhas. O que nós queremos pedir é que a polícia aperte o cerco, se possível até evacuarem o produto que ali existe, se é que ainda não evacuaram, porque um pequeno lapso pode fazer com que aquele produto se espalhe aqui na zona ou na rua. E as crianças, conforme vês, está cheio de crianças aqui, podem apanhar pensando que se calhar é um rebuçado. Na operação, a equipe conjunta composta pela PRM e o Cernic apreendeu mais de 1 tonelada de grandes quantidades de drogas pesadas, como a metafetamina. Depois da apreensão de mais de 750 quilos na região da Gorongosa no dia 3 do corrente mês, num autocarro que seguia com destino à cidade de Maputo, o Cernic trabalhou com os 3 detidos e, através deles, foi atrás de mais elementos do grupo. A apreensão desta droga é continuidade do trabalho realizado na semana passada, que culminou com a destruição de mais de 750 quilos de metafetamina ao nível da capital provincial de Sofala. Desta vez, o Cernic neutralizou 6 elementos, sendo 3 nigerianos, 2 tanzanianos e 1 moçambicano, com estas quantidades de drogas na cidade de Maputo, tendo os indivíduos transferidos para a cidade da Beira, onde responderão por este caso. A detenção foi mediante o trabalho realizado pelo Cernic, com a ajuda dos oficiais operativos do Cernic na província, na cidade de Maputo, e foi possível a neutralização dos fornecedores da respectiva droga. Esta droga apreendida em Maputo foi encontrada embalada e pronta para ser transportada. Encontrou-se numa casa
preparado para se transportar para a África do Sul. De nacionalidade nigeriana, este cidadão é apontado como mais próximo dos proprietários da droga. Ele explicou que foi-lhe confiada a missão de guarnecer a mercadoria e depois entregá-la a alguém que levaria para a África do Sul. A Miramar soube de uma fonte que não quis ser identificada que a quando da detenção deste cidadão, 2 elementos que também acabaram por ser detidos tentaram subornar os agentes do Cernic com mais de 500 mil meticais, com o intuito de libertar o cidadão nigeriano e ainda devolvê-los a droga. Entregou, depois, quando vier a polícia, encontrava com ele. O Cernic continua no encalço de um cidadão identificado apenas por Mohamed. É tido como cabecilha do grupo. Aliás, foi o referido cidadão que coordenou o transporte de mais de meia tonelada de metanfetamina apreendida no distrito de Gorongosa, onde o mesmo desapareceu sem deixar rastros. 258 tigelas contendo droga do tipo afetamina apreendidas em Vilanculo, norte de Inhambane. Em conexão com este caso foi detido um cidadão nacional e residente naquela cidade. A PRM no distrito de Vilanculos tomou conhecimento da existência da circulação de 2 viaturas de marca Mahindra, não bem identificado, e depois de tomada de conhecimento, a polícia teria lançado as suas linhas operativas, onde culminou com a detenção de um cidadão e a apreensão de uma droga numa quantia de 258 tigelas contidos em 15 sacos, correspondente a 326,75 kg. Neste momento, segundo a polícia, continua a investigação para se apurar a proveniência e o destino da droga. Ele teria dito que simplesmente estava a controlar o produto, que o produto não era dele e os proprietários encontravam-se foragidos. Mais sacos contendo tigelas de afetamina, portanto, que teria sido encontradas em Nhassoro, abandonadas. Não há dúvidas de que há muita droga a circular, portanto, na zona norte da província de Inhambane, neste caso, Gvuro, Nhassoro e também Vilanculo. Há necessidade de fazer muito trabalho, um rastreio para identificar a origem e o destino desta droga. Só para recordar que a primeira apreensão que foi feita em Nhassoro, os indivíduos que foram encontrados com esta droga nunca mostraram que era um mandante, que era um proprietário, mas sim teriam dito que a droga tinha como destino Macia, na província de Gaza. A droga foi incinerada, portanto, numa operação conjunta, neste caso a Procuradoria Provincial, Cernic e também Comando Provincial, foi incinerada na lixeira de Guitambatuno, aqui na cidade de Inhambane. Dados em nosso poder indicam que em Nhassoro foram encontrados 5 sacos contendo droga, também do tipo afetamina. Informação confirmada pela polícia. Foi localizada, abandonada no mato, uma quantia de 65 tigelas, correspondente a 6 sacos. A droga estava abandonada? A droga estava abandonada, os tais que são os proprietários teriam abandonado a droga, se calhar teriam abandonado por se aperceber da presença policial. Também é afetamina? Também é afetamina. No total, são 5 apreensões de drogas registradas nos distritos de Nhassoro e Vilanculo desde 12 de fevereiro, sendo 2 em Nhassoro e 3 em Vilanculo, com 6 detidos, dos quais 4 são nacionais. As apreensões surgem dias depois das autoridades da Justiça em Inhambane terem apontado os distritos costeiros de Gvuro, Nhassoro e Vilanculo como corredor de drogas. É muita droga. A mesma foi encontrada numa embarcação junto destas 2 armas do tipo pistola e cerca de 40 munições. As autoridades faziam trabalhos de fiscalização ao longo da orla marítima no período da noite, quando depararam-se com movimentos estranhos no mangal. Depois aproximaram-se ao local. Os proprietários fugiram, tendo deixado o produto no local. O trabalho de verificação podemos conseguir encontrar no interior de cada embalagem que lá tinha um total de 481 kg de cannabis sativa de fabrico Suaz, um óleo que é de extração a partir das sementes da cannabis sativa. Tínhamos também lá massas que ainda estão no laboratório nosso para a sua determinação do que tipo de massa se trata. Óleos, tivemos também um cogumelo que também é tido como droga, tivemos alguns comprimidos e alguns derivados eram destinados ao fabrico de
haxixe dentro do país ou fora para onde eles pretendiam transportar. Para além da droga que acabei de mencionar, encontramos também no seu interior 2 armas do tipo pistola, que foram encontradas, bem como as suas respectivas munições. Diligências estão em curso visando encontrar os proprietários desta droga para a respectiva neutralização. De salientar que a embarcação ainda não foi encontrado o seu proprietário, porque no terreno, quando chegamos, não se encontrava lá nenhum ocupante, nenhum tripulante dentro da mesma embarcação. Ela toda estava selada, apenas retiramos todos os produtos que estavam lá para o nosso laboratório e fizemos a apreensão do mesmo. Diligências que decorrem com vista à identificação do proprietário da mesma, bem como a sua detenção. Não é a primeira vez que o Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula encontra droga ao longo dos distritos costeiros e não encontra os respectivos proprietários. O facto acontece numa altura em que Moçambique é apontado como sendo um autêntico canal de trânsito de droga para os diversos continentes.